Então, o que causa dificuldade de concentração? São duas coisas muito importantes de entender: a preocupação constante e o estresse e tensão. A ansiedade, ela faz a gente ter preocupação com muitas coisas. Ela quer ordenar a gente para fazer as coisas certas, para chegar no caminho certo, para conduzir as coisas certas, e ela gera em nós uma compulsividade de preocupação. Então, a maioria dos transtornos que a ansiedade causa, uma das sensações terríveis é essa preocupação excessiva. Mas também estresse e tensão. Às vezes a gente está sobre estresse. Tem muita gente que pensa que estresse é ficar nervoso, gritando. Isso aqui é o extremo. Mas você está estressado de cansaço, você está estressado de acúmulo de coisas, você está estressado de um monte de forma. E isso não é externizado. E aí vai começar a mexer na sua desenvoltura, na sua coordenação motora, na sua mecânica de agir, de pensar. E isso é que a gente quer aqui ajudar. Então, as preocupações constantes, a mente pode estar ocupada com pensamentos ansiosos, tornando difícil focar em alguma tarefa. E o estresse e tensão proporciona uma resposta fisiológica que pode prejudicar a capacidade de raciocínio e até mesmo do foco. E isso aqui parece muito simples, que aí fala, padre fica enrolando para falar. Não, vocês vão ver como isso é difícil. Como eu disse, você não consegue se concentrar para um arroz, né? Como às vezes a pessoa fala, estou esperando o leite ferver, nossa, deu uma viradinha para pegar o negócio, o leite virou. Se você estivesse concentrado, você não ia virar enquanto o leite não fervesse, né? E às vezes assim, coisas do dia a dia mesmo, recado que você tem que dar, uma resposta que você tem que passar, coisas que você tem para resolver. Às vezes você entra na farmácia, meu Deus, o que eu vim comprar aqui mesmo? Quantas vezes que eu estou cansado que eu pego o celular para mandar uma mensagem, depois que eu abro, eu falei, mas quem mesmo que eu ia falar? O que eu ia fazer? Tudo isso é causado pelo acúmulo de coisas que pode trazer, né, aí um pricocó para nossas vidas. Então, alguns sintomas para você saber que você pode estar aí sofrendo desse mal, são dois também. Hoje eu estou assim, colocando de forma bem compacta para não ficar muito, né, amplo e confuso, complexo, e a pessoa acaba não entendendo, não se encaixando. Então, são duas coisas que mexem com muitas das coisas. Primeiro, a fadiga mental, que é uma constante luta que a ansiedade pode levar ao cansaço mental, né? Dificuldade, e aí acabando o quê? Afetando a sua capacidade de se concentrar. E desorganização, que a ansiedade pode causar uma sensação de confusão e desordem na mente que vai tornando complicado organizar os pensamentos. Como que é isso? Você pensa muita coisa ao mesmo tempo e não chega a lugar nenhum com esses pensamentos. E isso tudo é uma bagunça que às vezes você até lida bem, mas uma hora não dá certo as coisas. Vai atrapalhando o seu dia a dia. Então, prestar muita atenção se a gente está dentro desses sintomas para poder buscar realização e não deixar que isso faça. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade e pode ser até natural, porque a gente faz coisas, a gente trabalha, a gente está no dia a dia, né? Às vezes a pessoa está estudando, tem um monte de coisa para dar conta, às vezes a matéria é longa, né? Às vezes você tem tarefas no seu trabalho, você tem metas para cumprir, às vezes você até tem tarefas, né, por exemplo, de fazer algumas coisas durante o dia e você acaba se perdendo até nisso, coisa que você está corriqueiramente fazendo, coisa que se ligar o piloto automático da sua vida, você vai lá e faz, a ansiedade estrambelha e você fica com esse desequilíbrio mental que não consegue mais ter concentração e começa a dar tudo errado. Já vi gente passando pano no chão. Passou e aí virou para fazer não sei o que e foi embora. Ficou o outro lado todo da sala, né? Aí mexe comigo, que tem toque, fica observando. E eu falei, meu Deus, tá faltando do outro lado. Mas é só um lado mesmo que ela vai passar. Fico até agoniado quando eu vejo. E aí depois volta, meu Deus, esqueci de limpar o outro lado da sala. Aí volta lá para limpar. Ou seja, isso é dificuldade de concentração. Atrapalha em muitos âmbitos da nossa vida. E por isso, a gente precisa entender o impacto. A minha preocupação aqui é o impacto que isso pode estar causando na sua vida, no cotidiano da sua vida.
Que às vezes a pessoa pensa, mas só no trabalho, quando eu chego em casa tudo bem. Mas se você chega em casa, tem que fazer coisa dentro de casa, tem que se relacionar com quem está na sua casa, com quem você mora. Moro sozinho, mas com o vizinho. Entrar em casa, coisas que você vai fazer. Você vai entrar em casa e virar uma estátua guardada no guarda-roupa? Não. Você tem 1000 coisas para fazer dentro de casa. Então, é um monte de situações que o cotidiano fica afetado. E, lógico, prejudicando tudo na sua vida. Prejudicando você com você mesmo, você com os outros, seu trabalho, suas relações, onde quer que seja. Então, no desempenho acadêmico ou profissional, especificamente falando, você fica com dificuldade de se concentrar. Pode afetar a sua produtividade e o desempenho das tarefas. No âmbito profissional, pode prejudicar a sua produtividade, aquilo que você tem que produzir no seu trabalho, mediante as suas funções, mediante as realidades que você tem que viver. E no seu estudo, sei lá, colégio, faculdade, curso, ou até mesmo pesquisas que você faz, vai também atrapalhar de forma clássica. Por quê? Porque vai te tirar a concentração, tirar o seu foco e você não vai cumprir suas tarefas que você tem que fazer.